Então, povo, vamos aqui agora na nossa aula falar sobre o conteúdo diferenciado. Nós acabamos de falar sobre as funções do segundo grau, função do segundo grau, certo? Vimos comportamento do gráfico, como é que a gente resolve, como é que a gente determina os valores de máximo, os valores de mínimo, como é que a gente determina a imagem, como é que a gente constrói o gráfico, enfim. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as inequações, tanto do primeiro quanto do segundo grau, que tem uma pequena diferença em relação a gente falar sobre as equações, tanto do primeiro quanto do segundo grau. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, gente, vamos começar pelas inequações do primeiro grau. Basicamente, equação é quando você tem, do primeiro grau, você tem ax, toda a equação é do tipo ax mais b, certo? Ela é igualada a zero. Toda a equação do primeiro grau, ela é ax mais b igual a zero. Na inequação, a gente vai considerar ax mais b como uma função polinomial do primeiro grau, e a gente vai definir como inequação toda desigualdade em sua forma redutível puder ser expressada dessas seguintes formas: ax mais b maior do que zero, menor do que zero, maior ou igual a zero ou menor ou igual que zero. Basicamente, gente, nas inequações nós temos desigualdades. Normalmente nós temos ax mais b igual a zero. Nesse caso aqui das inequações, nós temos 4 casos: maior, menor, maior ou igual ou menor ou igual do que zero. Então, basicamente, para a gente estudar as equações do primeiro grau, a gente tem que analisar o sinal das funções polinomiais do primeiro grau, certo? Para que a gente possa compreender essa relação, a gente vai analisar o quê? O caso em que o valor de A é maior do que zero e o caso em que o valor de A do coeficiente A é menor do que zero. A gente sabe, gente, que numa equação do primeiro grau, numa função do primeiro grau, quando o A é maior do que zero, a nossa reta é crescente, e quando o A é menor do que zero, a nossa reta é decrescente. Basicamente, o que a gente tem que fazer? Para toda função do primeiro grau, se o coeficiente angular é positivo, ou seja, o valor de A é maior do que zero, o gráfico dessa função é crescente, dessa forma, e analisando isso aqui, se f de x é maior do que zero, então a nossa função é maior do que zero, logo, ax é maior do que menos b, então o x vai ser maior do que menos b sobre a, certo? Então, o valor de x vai ser maior do que o valor da raiz, certo? Porque menos b sobre a é a raiz. Então, x é maior do que menos b sobre a, ou x é menor do que menos b sobre a, ou igual a menos b sobre a. Repare, se a função é maior do que zero, x é maior do que menos b sobre a. Então, x é positivo aqui, em menos b sobre a. O x é igual a zero no valor da raiz, ou seja, ele intercepta o eixo x. A função é zero quando o x é igual a raiz. E o x é menor do que zero quando o valor de x da função é negativo quando ela estiver abaixo do eixo x. Isso acontece quando o valor de x é menor do que a raiz. Quando o a é menor do que zero, é o contrário. Repare que muda. Quando o x é igual a zero, certo? Quando a função é igual a zero, nada muda. Quando o x vai ser igual ao valor da função. Porém, aqui, quando a função era maior do que zero, x era maior do que menos b sobre a. Aqui, quando a função é maior do que zero, o x é menor do que menos b sobre a. Ou seja, os valores de x são negativos, certo? Os valores da função aqui são negativos. E quando a função é menor do que zero, certo? Os valores de x são positivos, ou seja, o gráfico da função está na parte positiva. Beleza? Em relação às inequações do segundo grau, a gente vai ter os 4 casos também. Ax quadrado mais bx mais c vai ser maior do que zero, menor do que zero, maior ou igual ou menor ou igual do que zero. Para a gente fazer esse estudo, gente, das inequações do segundo grau, a gente tem que analisar o sinal da função polinomial do segundo grau. E o sinal dessa função, gente, ele depende de 2 fatores. Do sinal do discriminante, se ele é positivo, negativo ou igual a zero, ou seja, se o discriminante, se o delta é maior do que zero, menor do que zero ou igual a zero. A gente viu que, a depender do valor do discriminante, a função vai ter 2 raízes reais distintas, 2 raízes reais iguais, ou não vai ter raiz real. Então, no caso em que a função é maior do que zero, se o discriminante é positivo,
A função quadrática vai ter duas raízes reais distintas, que a gente vai chamar de x1 e x2, então a parábola toca em dois pontos, certo? Então, ó, de x1 até x2, ó, entre x1 e x2, a função é negativa. Para valores maiores do que x1, a função é positiva, e para maiores do que x2 e menores do que x1, a função é positiva. Se a concavidade for voltada para baixo, ó, se o a for menor do que zero, isso muda. Para valores menores do que x1 e maiores do que x2, a função é negativa e entre x1 e x2 é positiva. E isso vai determinar, quem vai determinar é a concavidade da parábola, certo? Basicamente, nesses dois, como se diz, nesses dois quadros aqui, está resumido tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Se a função é igual a zero, a gente sabe que a gente tem duas raízes reais iguais. Então, ó, o gráfico só intercepta o eixo x em um único valor. Então, se o coeficiente a é maior do que zero, a função é toda positiva. Se o coeficiente a é menor do que zero, a função é toda negativa. Perfeito? E quando o discriminante é menor do que zero, a gente não tem raízes reais, então o gráfico não intercepta o eixo y. Não intercepta o eixo x, desculpe. Então, quando o a é maior do que zero, toda a minha função é positiva e quando o a é menor do que zero, toda a minha função é negativa. Aqui, gente, eu esqueci de salientar uma coisa. Ó. Aqui vai ter o caso em que x é zero e aqui também. Por quê? A gente sabe que x, a coordenada em x é zero, o f de x igual a zero quando o x é igual à raiz. E aqui também, certo? Então, ela vai ser positiva de menos infinito, aqui à esquerda, até o valor da raiz, e vai ser positiva também do valor da raiz até mais infinito. Ela vai ser igual a zero, ou seja, vai ser, entre aspas, neutra, quando o f de x for igual a zero. Aqui, ó, acontece algo parecido, só que ao contrário. A função vai ser negativa de menos infinito até a raiz, as raízes, no caso, e vai ser negativa, continuar negativa das raízes até mais infinito. Quando ela chegar na raiz, ela é zero, ou seja, ela é neutra, não é nem positiva, nem negativa. Perfeito? Já quando ela não tem raízes reais, ó, se ela for maior do que zero, ela é toda positiva, certo? Porque o gráfico não intercepta o eixo x, então ele é todo positivo, está todo acima do eixo x. E quando der o valor de a menor do que zero, o gráfico está todo abaixo do eixo y, então ele é todo estritamente negativo. Ó. F de x é maior do que zero para qualquer valor de x, e f de x maior do que zero para todo valor de x. Esse a deitado aqui, gente, para quem não sabe, é para todo, certo? Então, f de x é maior do que zero para todo valor de x real. Ok? E agora, gente, vamos falar sobre o nosso maior objetivo aqui, falar sobre inequação produto e a inequação quociente. Inequações produto, gente, e quocientes vão ser desigualdades que admitem um dos seguintes formatos. Ó. Se o produto das duas funções é maior do que zero ou maior ou igual do que zero, o produto delas é menor do que zero ou menor ou igual que zero, e o quociente delas é maior ou maior ou igual, e ele pode ser também menor que zero ou menor ou igual. Como é que a gente resolve as inequações? A gente vai resolver elas considerando que x é real, o valor de x é qualquer valor real. E para as inequações quocientes, a gente deve considerar que o denominador deve ser diferente de zero, porque a gente não pode ter divisão por zero. Então, para resolver as inequações como essas, a gente vai utilizar uma tabela de sinais que vai ajudar a gente a determinar os intervalos em que a função assume valores positivos e os intervalos em que a função assume valores negativos. Quer ver um exemplo? Vamos resolver no conjunto dos reais a inequação produto. Ó, x menos 1 vezes x menos 5 vezes x menos 9 maior do que zero. Ok? Primeiro, o que a gente tem que fazer? Ó? A gente tem que calcular os valores de x que anulam cada fator desse produto e representá-los assim. Ó. Então, a gente vai fazer o quê? Ó? X menos 1 igual a zero, e vamos encontrar que x só não pode ser igual a 1. Então, está aqui. Ó. Qual o valor que anula essa equação aqui? Ó? Essa primeira parte, 1. Então, bolinha aberta no 1. Em x menos 5, no fator x menos 5, qual o valor que anula aqui? Ó? O 5.
E em x menos 9, qual o valor que anula? O 9. E agora, ó, nessas duas aqui, ó, quando eu pego o produto das três, eu vou ter ó, 1, 5 e 9. E aí, ó, os valores 1, 5 e 9 satisfazem essa equação e, por isso, não vão ser representados com bolinha fechada. Então, depois, o que a gente precisa analisar? A gente precisa analisar o sinal dela em cada intervalo. Ok? Então, o que a gente tem que fazer? Ó? Analisar o sinal em cada intervalo. Ó. Para valores de x menores do que 1, ó, tá certo? Por exemplo, se x for igual a meio, meio menos 1 vai dar menos meio. Então, para valores de x menores do que 1, aqui todo o valor da minha função é negativo. Para valores de x maiores do que 1, ela é positiva. Para valores de x, aqui no segundo, analisando o segundo caso, tá, gente? Maiores do que 5, ela é positiva. Para valores de x menores do que 5, ela é negativa. Se x for igual a 5, ela é zero. Então, por isso que está aqui. Ó. Para valores de x maiores do que 9, ela é positiva. E menor do que 9, ela é negativa. Então, depois, gente, ó, a gente aplica a regra de sinais para determinar os intervalos em que o produto é positivo ou negativo e vai destacar aqueles que vão satisfazer a nossa inequação. Quer ver? Ó? A gente vai fazer ó, menos com menos com menos, ó, menos com menos, mais. Aí a gente vai como se estivesse multiplicando. Ó, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Mais com menos, menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes mais vai dar mais. E mais vezes menos vai dar menos. Ok? E aqui dá tudo mais, ó. Positivo com positivo, positivo, vezes positivo dá positivo, tá certo? E aí, gente, nos interessa saber o que aqui, ó? Os valores para o qual essa inequação produto aqui, ó, é maior ou igual a zero, ou seja, valores positivos, tá? Pode ser nulo ou igual a zero, nulo ou maior do que zero. Então, ó, o nosso intervalo aqui, como a gente deseja obter os valores de x para que isso aqui aconteça, o conjunto de solução vai ser quem, ó? Os valores de x real, tal que esse x ele é maior do que 1, ó, maior do que 1, e maior ou igual que 1 e menor ou igual que 5, tá vendo? Nesse intervalo aqui, ó, fechado, ele é positivo. E para valores maiores ou iguais a 9. Então, para valores maiores ou iguais que 9, ele é também positivo. No segundo exemplo aqui, ó, vamos resolver no conjunto dos números reais uma equação quociente desse tipo. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, ó, calcular os valores de x, que anulam cada um dos membros desse quociente e representá-los assim. Então, ó, embaixo, eu vou ter 2 menos x. Como 2 menos x é o denominador, então, 2 menos x é denominador, não pode ser igual a zero. Então, o único valor que eu não posso ter para x é 0, é 2, desculpe, por isso que aqui é bolinha fechada. Já na equação x² menos x menos 12, aí eu resolvo ela como achar melhor, encontro suas raízes. Vocês vão ver que é menos 4 e menos 12. Se eu colocar aqui, ó, gente, valores menos, por que menos 4, menos 3 e 4 é bolinha aberta nos dois casos? Por quê? Se eu colocar aqui, ó, menos 3, isso aqui em cima vai ser menos 3 ao quadrado, menos menos 3, menos 12. Isso aqui vai ser igual a zero. Zero dividido por qualquer coisa é zero. E eu não quero, eu quero somente os valores menores do que zero, não iguais, certo? Então, aqui, ó, quando eu junto elas duas, eu tenho que fazer o quê? Ó? Pegar aqui, ó, bolinha aberta e bolinha aberta. E aí, o que eu faço? A gente precisa o quê? Analisar agora o sinal. Ó. Quando para os valores de x menores do que 2, ela é positiva. Ó, porque se eu pegar aqui, ó, se x for igual a, por exemplo, menos 3, vai ficar 2 menos menos 3. Então, menos com menos mais, 2 mais 3, 5. Então, para todos os valores menores do que 2, ela fica positiva. Para os valores maiores do que 2, ela fica negativa. Porque aqui, ó, se, por exemplo, x for igual a 4, 2 menos 4, menos 2. Então, fica negativa. Aqui, ó, observe que a gente tem que analisar o gráfico da função do segundo grau. Para valores menores do que menos 3, ela é positiva. Entre menos 3 e 4, negativa.
e para valores maiores do que 4, positiva. Aí, para fazer esse tipo de análise, gente, eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Eu tenho que observar o gráfico que representa essa função. Então, observe, ó. Ela vai ser positiva para valores maiores ou iguais do que uma raiz. Ó. Uma das raízes é menos 3, está vendo aqui? Ó. O gráfico está passando bem sobre ela, mas aqui, ó, menos 2, menos 3 e 4. Então, para valores menores do que menos 3, ó, a função está acima do eixo x, então é positiva. E para valores maiores do que 4, o gráfico da função está acima do eixo x, então ela é positiva. E para valores entre menos 3 e 4, o gráfico está abaixo do eixo x, então são valores negativos. Então, eu tenho que utilizar esse recurso, fazer análise gráfica fazer análise gráfica da minha função. Quando é uma função do primeiro grau, é tranquilo. Mas quando é do segundo grau, aí você pega, esboça a parábola e vê onde que ela é positiva, onde que ela é negativa, para construir o nosso quadro lá de informações. Beleza? Então, aqui, continuando, fizemos essa análise, ó, e aí chegamos à conclusão de que, ó, vamos fazer, ó, mais com mais vai dar mais com menos vai dar menos, negativo com negativo, positivo, negativo com positivo, negativo. Como no nosso caso, gente, nos interessa os valores dessa função, na equação quociente, menores do que zero, eu vou pegar os intervalos em que ela é negativa, ó, de menos 3 a 2 e maiores do que 4. Só que lembrando que nem o menos 3, nem o 2, nem o 4 entram, então é bolinha aberta. Então, diferentemente desse aqui, ó, que eu coloquei menor igual e maior igual, quando eu coloco menor igual ou maior igual, os valores entram. Então, no caso, o 1 e o 5 entram, o 9 também. Como aqui é só esses valores não entram, então, qual vai ser minha solução? Para valores entre menos 3 e 2, ó, x tem que ser maior do que 3 e menor do que 2. Aqui, quando é menor, tá vendo? Ó, x maior do que menos 3, menor do que 2, é estritamente, ou seja, é exclusivo. Então, ele exclui esses dois valores. Então, menos 3 e o 2 não fazem parte. E o x maior do que 4. Então, quer dizer que o 4 também não faz parte. Ok, pessoal? Agora, pessoal, nós vamos entrar num conteúdo diferente. A gente já viu potenciação e radiciação. Mas o que a gente tem que fazer? Por que a gente vai entrar nesse conteúdo novamente? Porque depois dele nós vamos falar sobre função exponencial. E a gente, para falar de função exponencial, a gente tem que relembrar propriedades de potência. Vão ser de suma extremamente importante a gente lembrar as propriedades de potência. Porque quando a gente for resolver as equações exponenciais, nós vamos ter que lembrar das propriedades de potência, ok? Então, vamos recapitular, vamos revisar isso aí, e aí a gente parte para a função exponencial, certo? Vamos lá. Primeira coisa, gente, na potenciação, a gente vai ter o quê? Ó? A elevado a n é igual a P, o A gente vai chamar de base, o P, o N de expoente, e o P de potência. E a gente sabe que A elevado a N é igual a P, quer dizer que esse P é igual a vezes A vezes A, N vezes. Por exemplo, se 5 elevado a 3 é igual a 125, quer ver? Vamos pegar o exemplo aqui. Ó, se 5 elevado a 3, ou seja, 5 ao cubo, é igual a 125, isso implica dizer que 125 é igual a 5 vezes 5 vezes 5. Correto? Basicamente é isso que a gente está querendo dizer aqui. Aí, ó, quando o expoente da potência natural, certo? Então, vamos relembrar algumas propriedades de potência, gente. Ó, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Potência de potência, ó, eu conservo a base e multiplico os expoentes, certo? Quando eu tenho o produto de dois números elevado a um expoente qualquer, isso é 1 elevado a esse expoente vezes o outro elevado a esse mesmo expoente. E também, quando eu tenho uma fração
elevada a um expoente, isso é o numerador elevado a esse expoente, dividido pelo denominador elevado também a esse expoente. Desde que b seja diferente de zero, tá bom? Porque aqui, ó, no denominador, nós temos essas restrições. E aqui, pessoal, observem uma coisa. Menos 2 ao quadrado é diferente de menos 2 fora do parênteses ao quadrado. Por quê? Ó? Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4. Menos 2 ao quadrado, ó, só o 2 que fica ao quadrado, então seria menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 2 ao cubo é igual a menos o 2 fora do parênteses elevado ao cubo, porque ambos dão o mesmo resultado. E 2 elevado a 3 é diferente de 2 elevado ao quadrado elevado a o cubo. Por quê? 2 elevado a 2 elevado a 3, esse 2 elevado a 3 dá 8, então fica o mesmo que 2 elevado a 8. E esse 2 elevado a 2, entre parênteses, elevado a 3, eu pego, conservo a base e multiplico os expoentes. Quando a gente tem uma potência em que o expoente é negativo, certo? É como se eu pegasse e invertesse a minha base. Ó. A elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Quer ver um exemplo? Vamos pegar um exemplo aqui agora. 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2 elevado a 1. 2 elevado a menos 2 vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 2, ok? É sempre o inverso, certo? Esse menos aqui no expoente, gente, está me dizendo que eu tenho que inverter a minha fração. Outro exemplo, 5 elevado a menos 5. Isso vai ser igual a 1 sobre 5, eu inverto, certo? Eu considero o inverso de 5 e elevo a quinta potência. Fechado? E por aí vai. Aqui nós temos alguns exemplos numéricos. Ó. Menos 2 elevado a menos 3 é menos meio elevado a 3. Ó. Menos o inverso de 2 elevado a 3. E aí eu calculo o resultado. Uma coisa que é importante lembrar, essas propriedades correspondentes aos expoentes naturais podem ser aplicadas no caso do expoente negativo. Então, as propriedades de potência que a gente acabou de ver aqui, ó, essas 5 propriedades, elas valem também quando o expoente é negativo. Tá bom? E aqui, pessoal, nós temos exemplos ó, das aplicações das propriedades. Ó. Multiplicação de potência de mesma base, tá vendo? Nós pegamos aqui ó, 2 exemplos, certo? Para ver como é que fica. Divisão de potência de mesma base. Ó. Aqui nós temos discutido cada uma das nossas propriedades de potência, tá? Já na radiciação, gente, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, é importante a gente lembrar que a radiciação é a operação inversa da potenciação. E nada mais é do que representar uma potência com expoente fracionário, certo? Então, aqui, ó, raiz enésima de A igual a B. A gente vai chamar A de radicando, N de índice da raiz, a raiz, o todo, a raiz enésima de A de radical e B de raiz, ok? E aí nós temos algumas propriedades de radiciação, certo? Nós temos algumas propriedades de radiciação. Aqui, gente, lembre-se de algumas que são importantes. Por exemplo, essa propriedade aqui, ó, quando eu tenho a raiz enésima do produto de dois números, é a raiz enésima do primeiro vezes a raiz enésima do segundo. Quer ver, por exemplo? Deixa eu pegar aqui. Coisas que são relevantes lembrar. Ó, a raiz quadrada de 3. Por exemplo, você tem aqui a raiz quadrada de... Deixa eu ver... 18, 30, pronto, a raiz quadrada de 36. Não, 36? Não. 36 a gente já sabe quanto é. A raiz quadrada de... deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. A raiz quadrada de 8, por exemplo. Raiz quadrada de 8.
Isso aqui você pode pensar, gente, você pode racionalizar esse denominador, não, racionalizar, a gente vai fazer o quê? Isso aqui, lembre-se que 8 você vai tentar, assim, fazendo de cabeça, 8 não é a mesma coisa que 2 vezes 4, ó, 2 vezes 4. Então, eu vou substituir, ó, raiz de 2 vezes 4, certo? E aí, como raiz de 2 vezes 4, deixa eu apagar aqui, raiz de 2 vezes 4, eu posso separar em duas raízes, isso é igual a raiz de 2 vezes a raiz do 4. Gente, raiz do 4 é 2, então isso aqui vai ser igual a 2, que é a raiz de 4, vezes raiz de 2. Então, gente, raiz de 8 é o mesmo que raiz de 2, 2 vezes raiz de 2. É por esse fato, porque às vezes, gente, a gente está tão na correria dos conteúdos que a gente está acostumado a ver, que a gente já faz no automático, entendeu? Ah, por que raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2? A gente pega, faz isso aqui, ó, vai 8 e fatora. Por 2 vai ser 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, isso aqui é 2 ao cubo, que é igual a 2 ao quadrado, vezes 2. E a gente vai substituir raiz de 2 ao quadrado, vezes 2. Ó, raiz de 2, ó, raiz com expoente são operações inversas, então se anula. Então vai ficar o 2 salta para fora e fica o 2 lá dentro. Normalmente a gente procede desse jeito. Mas a gente pode pensar desse outro jeito, dessa outra maneira aqui, ó, que ela fica melhor justificada do que simplesmente fazer dessa maneira corrida aqui, ó, como a gente sempre faz. Então, às vezes, pessoal, claro que a gente vai fazer dessa forma porque a gente já entende, a gente já tem conhecimento disso. Mas às vezes tem pessoas que têm dificuldade em fazer esse tipo de coisa, justamente por não entender essa parte aqui, que seria o, 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 o meio, seria o começo de tudo. Então, se você não entende o começo, como é que você vai se dar bem no meio, certo? Então, às vezes, revisar essas coisas é importante. Não só para matemática, tá, pessoal? Para física, química, para tudo na vida. Às vezes a gente tentar observar melhor o básico vai ser importante para a gente entender o complexo. Beleza? Fica essa dica aí para vocês. Então vamos continuar. Então, pessoal, aqui nós vamos ver, temos as propriedades de raiz. Por exemplo, outra propriedade que aparece, eu falo em questão de importância, pessoal, porque são aquelas que aparecem mais no nosso dia a dia, nos exercícios, sabe? Então, essa outra aqui, ó, a raiz enésima de uma fração. Isso aqui é a raiz do numerador dividida pela raiz do denominador. E essa propriedade aqui, a quarta, ó, a raiz pésima da raiz enésima de A. Isso aqui é a raiz de A e eu multiplico os índices, ok? Então, essa última aqui, gente, ela é de suma importância, ó. Quando eu tenho a raiz enésima de A elevada a uma potência, esse expoente aqui, ó, ele vem para o radicando, que é o A. E isso aqui, ó, é a mesma coisa que A elevado a M sobre N. Essa daqui, gente, é uma das... Essa propriedade 5 aqui e a propriedade 2, ó, propriedade 2, propriedade 3 e propriedade 5. São aquelas que mais aparecem para a gente ter que lembrar, são aquelas que mais a gente precisa lembrar para que a gente consiga resolver os problemas futuros. Mas essa aqui, ó, é aquela que acaba surgindo mais dificuldade, gerando mais dificuldade nas pessoas. Vamos lá ver alguns exemplos? Por exemplo, ó, lá ele diz o quê? Ó? Que a raiz enésima de A elevada a M A elevada a M é igual a A elevada a M sobre N. Ó, A elevado a M sobre N. Está aqui. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu tenho a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 não. Raiz quadrada de... deixa eu ver. A raiz cúbica de 4. Certo?
raiz cúbica do 4. E aí eu quero transformar isso aqui em potência, beleza? Isso aqui vai ser igual, gente, ó, raiz cúbica. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, certo? Então, eu pego e substituo. Então, aqui vai ficar, ó, observe, o 2, ó, o A, nesse caso é igual a 2, o M é igual a 2 também, e o N é igual a 3. Então, vai ficar 2, ó, A, elevado a M sobre N, ó, elevado a 2 sobre 3. Então, gente, quando eu tiver uma potência elevada a expoente fracionário, eu posso transformá-la em raiz. Se eu tiver, por exemplo, 5 elevado a... Deixa eu ver... Deixa eu ver. Elevado a meio. Ó, 5 elevado a meio. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 5. Por quê? Ó, observe. Aqui está 1. Está implícito. E aqui está o 2. Ó. Então, o expoente do 5, ele vai, ó, conserva o 5. O expoente do 5, ele vai ser o numerador, ó, vai ser o numerador da fração. E o índice da raiz vai ser o denominador, 5 elevado a meio. Ok? Por isso que, às vezes, tem livro que fala, ó, ele encontra 5 elevado a meio, ele coloca como raiz de 5. Ou então, por exemplo, pode aparecer coisa desse tipo aqui, ó. 9, quanto é 9 elevado a meio? Isso aqui, gente, é a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, por isso que relembrar essas coisas é importante, porque na equação, na função exponencial e nas equações exponenciais, você vai encontrar coisas desse tipo aqui, ó. Quer ver, por exemplo? Sei lá. Vamos ver aqui. 3, ou 3 não. X, calma aí, 2 elevado a 3 é igual a, sei lá, 8 elevado a x. Quanto vale x? Isso aqui, gente, é uma equação exponencial. Por que exponencial? Por que, gente, eu falo equação exponencial? Porque a incógnita, a variável, está no expoente. Por isso que recebe o nome de equação exponencial, função exponencial, porque ela está no expoente. Beleza? Então, como é que eu resolveria isso? Quando a gente for falar de equação exponencial, a gente vai ver como é que a gente resolve coisas desse tipo. Tá certo? Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria discutir com vocês. Na nossa próxima aula, aí a gente vai e passa a discutir sobre função exponencial. Não vou deixar no exercício de potenciação e radiciação, não, porque o mais importante é a gente relembrar as propriedades de potência e de radiciação, ok? E aí, quando a gente chegar em função exponencial, a gente vai discutir melhor. E aí, como a gente já vai estar resolvendo problemas relacionados à função exponencial, a gente, quando chegar lá que a gente precisar das propriedades de potência, eu sinalizo para vocês onde é que se encaixa cada coisa. Tá bom? Então, vou finalizar por aqui e até a nossa próxima aula. Fiquem bem. Tchau, tchau.